Os ventos na beira do rio-mar dizem teu nome, Macapá. Rememoro antes das tuas matas virgens, de um passado de maré baixa e uma vida mais mansa em meio ao concreto quase inexistente. Quando tua noite recorda os passos do mar abaixo, pra cima, pra baixo, passante e ardente, enraiza ao norte para andar no mesmo nível que o rio Amazonas, e costurar com a linha do Equador os meus sonhos metropolitanos. Amapá. Esses dias li que essa palavra vem do Tupi, lugar das chuvas. Fiquei pensando nisso. O próprio caminho que se olha da janela do avião já faz as ruas daqui parecerem rios. De toda forma, é um lugar bem úmido. Janeiro de 2001. Essa foi a data que eu cheguei na cidade junto da minha família. Meu pai, minha mãe e irmã. Ultimamente, tenho refletido muito sobre a existência. Existir sem escolher. Ou escolher existir. Assim, tento voltar aos passos da minha infância e do meu nascimento. Quando eu nasci, minha mãe disse que chovia torrencialmente, mas isso não é uma surpresa. Ao longo de toda a região amazônica, especialmente em finais de ano, sempre tem muita chuva. Ultimamente, me mudei de casa tantas vezes que me sinto quase nômade, mas encaro a saudade através de uma ausência polivalente de lugares, espaços, pessoas. O fluxo às vezes me parece confuso, mas o que eu entendi é que eu preciso dar atenção a todos os detalhes de todos esses espaços para entender, ou pelo menos buscar entender. Como esses espaços ficam na nossa memória? No Neolítico, há 7.000 anos antes de Cristo, os seres humanos se sedentarizaram, fizeram moradia fixa, organizaram-se politicamente, desenvolveram atividades complexas, agricultura, aprimoram a caça, a domesticação de animais, controlam o fogo, abandonam um deslocamento constante. Vivendo nos últimos anos, indo e voltando de lugar para outro, entre uma cidade e outra, eu tenho me sentido um pouco nômade. Mas percebi que existe algo que me separa dessa classificação. Tem algo aqui nessa cidade que me faz sentir puramente parte dela, ainda que meu nascimento não tenha sido aqui. Talvez a relação dela com as minhas memórias. Eu não tive muitas possibilidades de criar memórias novas em relação a muitos espaços, por causa do isolamento social. Mas sobrou bastante tempo para eu lembrar para onde eu fui, de onde eu vim. E então, esses dias eu passei em frente à rua da minha infância em Macapá, procurando pela minha antiga casa. Ela não existe mais. Deu lugar para um estacionamento de supermercado. O que eu me lembro de lá de forma muito clara, além da fachada de um portão branco e uma planta trepadeira que envolvia todo o muro, é também de um pé de taperebá no quintal. Eu costumava tomar muitos banhos de chuva lá com outras crianças da vizinhança. Uma memória que eu tenho é de que um dia
Um pássaro no chão foi atingido por um taperebá que caiu no mesmo momento que ele procurava algo para comer. Então, eu e as outras crianças de lá fizemos um funeral para o passarinho. Cantamos, montamos sua sepultura e depois voltamos para as nossas casas. No centro da cidade, foi algo muito atrativo para mim. Foi um detalhe que me marcou na cidade ainda na minha infância. Eu sempre gostei de olhar para as cores do céu daqui. Eu olhava muito as nuvens, a lua, dava formas e nomes para elas. Esse é um elemento que sempre apareceu nos meus sonhos de diferentes maneiras, mas sempre esteve presente. Sempre achei que o céu daqui tinha uma dimensão especial. As cores no fim de tarde sempre eram rosadas, alaranjadas, lilás. Parecia cor de fantasia mesmo. Um amigo de outro estado um dia me disse que o céu daqui era meio diferente. E eu concordei. No desenvolvimento de Macapá, os bairros do Laguinho e da Favela, por exemplo, importantes ambientes para o histórico da cidade, têm seu início e urbanização marcados pela remoção de pessoas do centro da cidade durante o governo de Janari Nunes, em 1943. O desenvolvimento, que chegou há séculos atrás, originou inúmeras canções dos Ladrões de Mar Abaixo, que narram a nova forma de vida daquelas pessoas, assim como também mudou o nome de diversos locais da cidade. O que hoje é conhecido por Formigueiro, próximo à Igreja Matriz de São José, era antigamente o ambiente de moradia de um dos povos tradicionais da Amazônia. As tias do Mar Abaixo narram por aí as histórias de suas andanças pelo centro, margeadas pelo maior rio da cidade. A relação dessas mulheres com lírios roxos são cantadas nos Ladrões daqui. E é nesse contexto que inúmeras questões vão formando um cenário caótico metropolitano. Afinal, para onde essas pessoas são realocadas? Problemas como encanamentos da rua que não atendem mais o número de novos moradores de um prédio, anteriormente feitos para atender uma família, que começam a ser substituídos por dezenas, centenas, e aí vem os alagamentos, os odores, o trânsito, o bloqueio do vento, do sol, o dano ambiental, o desmatamento, tudo. De qualquer forma, algo nesse contraste escancara que a história da expansão das cidades envolve um apagamento da paisagem horizontal de casas, para dar lugar a uma nova modalidade do mercado financeiro. Aliás, na história do avanço da cidade, a moradia é uma questão cada vez mais substituída por uma narrativa mercadológica. É comum que, com o avanço do capitalismo, as metrópoles desenvolvam uma movimentação que muitas vezes remove pessoas de suas casas para dar espaço a algo de fora, uma adequação, um progresso, até mesmo um estacionamento ou um prédio. Questões que surgem como fruto do mercado imobiliário, a especulação, a retenção improdutiva de um terreno na expectativa de ter um valor maior em uma negociação futura, práticas no geral distantes que surgem com a noção da propriedade inviabilizam a eficácia social e funcionalização do ambiente de forma plena. A apropriação de terras urbanas implica na força de uma minoria que detém o espaço urbano como poder e lucro, em detrimento daqueles que necessitam dele como abrigo e moradia.
Isso se reflete repetidamente na vida comum das cidades. Um desses ladrões que me despertou muita curiosidade dizia: passei pelo lírio roxo, 5 folhinhas apanhei, 5 sentidos que eu tinha, todos 5 lá deixei. Esse trecho faz alusão a uma estrada no caminho do quilombo do Curiaú, que era cheio dessas plantas, os lírios roxos. Macapá é essa cidade completamente abraçada por poesia do início ao fim. É sinestésica mesmo. Muitas vezes eu também perdi meus sentidos andando por aqui, indo e vindo. O descanso por todo esse infortúnio às vezes está nesses detalhes. Sim, observar as plantações de cada cidade é algo promissor. Lírios roxos, flamboyantes, buganvílias, mangueiras, pés de taperebá, pés de jambo. Árvores e plantas que enfeitam toda a rua e talvez remontem a esse contraste entre as construções e a botânica. Rochas e flores, contrastes, opostos. Pedra e água, vida e morte, peso e leveza, dor e alívio.